aí, pessoa, tudo bem contigo? Bora lá em nossa quarta aula falando aí de perfis comportamentais e de temperamentos. Olha que bacana, hein? Chegamos à nossa quarta aula. E aí, se identificou com algum dos outros três perfis que nós já falamos, né? Já falamos do dominante com o tubarão, com o colérico, que são... O colérico é o temperamento, né? Já falamos do águia, se eu não me engano. Já falamos do gato também, é mesmo, do águia nós já falamos, porque hoje nós vamos fechar com chave de ouro o quarto perfil de comportamento, que é o lobo, ok? Nós vamos falar aí também do perfil conformidade do DISC, e do temperamento nós vamos falar do fleumático, olha que legal. Então vamos fechar o nosso quarto bate-papo aí. Espero que você tenha se identificado com algum dos perfis, espero que você se identifique com o perfil de hoje, né, para quem ainda não se identificou com nenhum dos outros três. E como prometido, nesta última aula, para quem me mandar mensagem aí, tanto você de uma rede social quanto da outra rede social, assim que você me manda mensagem, eu vou encaminhar para você o teste de perfil de comportamento e o teste de temperamento. E depois nós vamos bater um pouco mais de papo a respeito de tudo isso, de como funciona, dos benefícios que tem com relação à parte comercial, à parte de estratégia, à parte olhando como gestor. Então, bora lá! Sem mais delongas, vamos falar do perfil de comportamento. Deixa eu mudar minha tela aqui para vocês. Tá aí, ó, perfis de comportamentos. Então, nós vamos falar hoje do lobo, do conformidade e, no caso dos temperamentos, nós vamos falar do fleumático. E aí, quem são esses carinhas aí, fechando esses perfis comportamentais e os temperamentos? Quais são as características? Como é que funciona? Dentro do perfil lobo, a prioridade é ordem e controle. Então, quais são os comportamentos do perfil lobo, né? Fazer certo. Enquanto outros perfis querem fazer rápido, outro perfil quer fazer focado em pessoas, outro perfil é mais visionário, o lobo ele tem como comportamento prioritário fazer certo. Com isso, ele é mais detalhista, ele é muito mais organizado, ele é estrategista, porque ele olha, vê os detalhes de como funciona, como dá para organizar melhor esse processo todo. Ele está sempre buscando conhecimento, né? Está aí na busca do conhecimento. O lobo ele é um perfil que tem dentro da sua característica a pontualidade. Okay? Então, se você tem um amigo lobo e marcar com ele às 8 horas da manhã, chega nem que for ali uns 5 minutos antes, porque 8 horas não é 8 e 1. Ok? Se você quer perder uma reunião de negócio, se você quer deixar um amigo estressado, se você quer deixar o seu cônjuge estressado, sabendo que ele é lobo, tome cuidado com essa parte da pontualidade. Legal? E quando eu falo pontualidade, não é só para reuniões, para encontro, mas pontualidade até para entrega de um projeto. O lobo ele é extremamente conservador, ele gosta das coisas certinhas, sem muita inovação, sem muita firula. Ele se torna previsível justamente pelo fato dele ser organizado, sistemático, de fazer as coisas do seu modo, de um modo cadenciado. Então, o lobo ele tem esse processo de trabalhar de um modo cadenciado. Já o fleumático, como é que é o fleumático? Eu disse para vocês, né, que o lobo e o águia, eles se misturam um pouco aí quando a gente fala de temperamentos. O fleumático ele já é mais calmo, que é o caso do lobo, ele é mais calmo também, ele é extremamente responsável, eficiente tanto quanto o lobo é eficiente nesse processo do montar ali uma lógica, um raciocínio perfeito. Ele também é conservador, está aqui tanto quanto o lobo, ele é prático, ele é mais diplomático, porque justamente por ser organizado e metódico, por ter um processo, ele acaba trabalhando as pessoas com mais diplomacia, ok? E é organizado tanto quanto o lobo é organizado. Vamos lá, pontos de melhoria tanto de um quanto do outro. No caso do lobo, dificuldade de se adaptar à mudança. O lobo ele é tão metódico, ele gosta das coisas tão organizadas, sincronizadas já com o teu modo de pensar, com o seu modus operandi, que ele pode atrapalhar o processo de mudança. Ele não gosta de mudança. Tanto que se você tem, dica para líderes, hein? Se você tem um liderado que ele é lobo, o que você combinar como regra do jogo é o jogo que o lobo vai jogar. Tanto que se você mudar a regra do jogo, o lobo se sente incomodado. Ele vai falar, mas vem cá, não foi isso que nós combinamos.
E em muitos casos até, se houver essa recorrência de mudança da regra que já foi combinada, o lobo pode inclusive se desligar da empresa, ele pode ir embora, ele vai falar, nós combinamos uma coisa quando eu cheguei, aí houveram várias mudanças e isso não me interessa mais. Ok? Então tomem cuidado com esse excesso de mudanças quando nós falamos de perfil lobo. Ele pode impedir o progresso justamente por não gostar de mudanças, de coisas muito diferentes, ao contrário do águia, que já adora uma mudança, né? Eles são detalhistas e estruturados, ok? Isso também pode impedir o progresso, a mudança. Tanto que esse detalhismo e essa estruturação, até certo ponto, é um mega benefício. Você ter pessoas que trabalham com esse processo estruturado, detalhista, dentro do seu time é extraordinário, porque o processo está sempre alinhado. Demasiadamente sistematizado. Aí que é o perigo, né? Porque ele se torna engessado por este processo. Pontos de melhoria do temperamento fleumático. Ele é calculista, ou seja, ele analisa tudo. Ele é indeciso justamente pelo fato de, se saiu fora da zona de conforto, ele se torna indeciso. Ele fica preocupado, mas é isso, é aquele, o que eu faço agora, tal. Se está dentro do modus operandi do fleumático, tudo bem, né? De algo que ele tem extrema certeza, né? Ou uma grande certeza. Mas ele é indeciso quando nós trabalhamos em decisões rápidas, que vão mudar as coisas, né? Tanto quanto o lobo. O lobo ele pode se tornar indeciso se é ponto de mudança. Ele é desconfiado, né? Isso o fleumático tem mesmo, ele é desconfiado. E ele é pretensioso. Olha que coisa interessante, né? Então, quando nós comparamos perfil de comportamento com os temperamentos, tem alguns pontinhos ali que eles mudam um pouco. Volto a dizer para vocês, né? O perfil de comportamento, esses 4 perfis, quando eles se misturam, eles se transformam em mais 12 perfis. Ou seja, nós temos aí 16 perfis de comportamento. Legal? Então, bora lá. Já falamos aqui do perfil lobo, já falamos do temperamento fleumático, agora nós vamos falar do DISC, ok? Lembrando que o DISC é uma ferramenta utilizada por várias empresas para fazer análise tanto de contratação quanto de promoções, até para estruturação, de repente, de realinhamento, né? Algumas empresas trabalham essa parte de carreira de vários sentidos, de vários modos, e até para entender se aquele profissional tem condições dentro da carreira ou ajudar ele a planejar a carreira, eles trabalham com o DISC. Eles são mais diplomatas, mais teóricos, mais administradores, né? Então, trabalhos que tenham essas características puxam tanto o lobo quanto os fleumáticos. Bacana? Então, vamos lá. No DISC, ele já é o C de conformidade. Então, como você lida com regras estabelecidas por outras pessoas. O perfil conforme do DISC, né, de conformidade, ele é preciso, ele é analítico, ele é estruturado e ele tem um propósito. Por que propósito? Porque, como eu disse, trabalha-se a regra do jogo e ele fala, legal, é isso que eu tenho que fazer, é ali que eu tenho que chegar. Tanto que o lobo e o conformidade, eles são métodos sistemáticos organizados a ponto de trabalhar começo, meio e fim de um projeto, de um processo. Por isso que eles trabalham com um propósito. Eu vou começar aqui, mas eu sei que eu preciso chegar até lá. Ele usa fatos e lógica analítica para explicar as situações em suas vidas. Lobo descrito, né? São os nossos fatos e números como pessoas, ou seja, ele analisa pontos concretos, objetivos, números, tanto quanto é feito para direcionar trabalho para uma determinada função, para uma determinada pessoa, legal? São motivadas principalmente por um desejo de estar correto, mas a realização é secundária para conduzi-los. Por quê? Porque eles são muito metódicos, temáticos, organizados. Então, eles querem estar corretos no ponto. A realização ali, o ponto-chave. Partindo da pressuposição de que não é o chegar somente, mas é o caminho que eu vou percorrer da melhor forma, com o melhor resultado, que eu entendo, que eu estruturei. É neste ponto que eles trabalham com relação a ver ali só a realização como primária, tá? Não é. São excelentes em criar e aplicar regras, ignorando as distrações, né? Justamente pelo fato deles estruturarem e trabalhar em cima disso. O lobo, o conforme,
o fleumático, eles trabalham em cima de processo de regra, principalmente quando a gente fala de lobo e conforme, tá? Então esse é o conformidade, né? Ele é preciso, estruturado, e eles são excelentes em aplicar regras, ele não gosta de distração, eles são mais analíticos, preferem fatos e números mais do que as opiniões alheias. Bacana? Deixa eu voltar aqui para a tela principal. E aí, fez sentido para você? Tem alguma coisa de lobo aí? Tem alguma coisa de conforme dentro de você? Ou dentro do temperamento, você acredita que você seja esse fleumático? Que legal. Ou, vamos lá, você se lembrou de alguém importante aí da sua família ou do seu trabalho? Me diz aí, fez sentido? Foi interessante? E as pessoas, via de regra, me perguntam, Gustavo, mas e como eu posso trabalhar da melhor forma com este perfil, né? Trabalhe de um modo que o que for combinado aconteça, ok? Então, cuidado na hora de ter a tratativa do que nós vamos fazer. Eu falo muito isso para donos de empresa, para gestores dentro das empresas. Desenha bem a expectativa que você tem em frente ao liderado lobo. Desenha com esse liderado a regra primária do jogo. Muitas vezes nós não mudamos, ou a mudança é pequena. Deixe claro para este perfil quais são as mudanças que realmente possam acontecer ou estejam acontecendo. E trabalhe esse processo com mais suavidade, mas deixa claro as expectativas, deixa claro o processo de mudança, deixa claro aonde você quer chegar, que aí você terá um mega de um parceiro, você terá uma pessoa que vai te ajudar muito, muito no seu processo. Legal? E se você aí é um lobo, se você trabalha dentro da conformidade, tome cuidado para você não se engessar ou para você não se tornar extremamente crítico a ponto de blindar a mudança. Vivemos em um mundo de mudanças, ok? E as empresas querem pessoas que se arrisquem, querem pessoas que pensem fora da caixa, lógico, com muita segurança, de um jeito que minimize os riscos, mas querem pessoas profissionais que façam o processo acontecer e o processo mudar. Pessoal, mais uma vez gratidão imensa, foi ótimo compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento. Bora lá, coloca aí temas que vocês gostariam que eu trabalhasse aqui, tanto na parte comercial, atendimento, estratégia, negócios, quanto na parte de gestão, liderança. Como eu disse para vocês, eu sou professor universitário de programação linguística, sou professor universitário de gestão e planejamento de carreira, empreendedorismo. Então, se vocês querem saber um pouquinho mais a respeito desses assuntos, manda mensagem e fala, Gustavo, grava um vídeo aí pra gente e com certeza eu terei o maior prazer em fazer isso, tá bom? Abraço para vocês, que Deus abençoe, sucesso, e se esse vídeo fez sentido, compartilha com o pessoal aí. Até mais. Tchau, tchau.